Aqui vão entrando várias gente já. Boa tarde. Perfeito. Vamos aguardar uns minutinhos, mas por enquanto, aqui a gente poderia já começar nossa conversa pelo chat, né? Então, para todas as pessoas que vão entrando aqui, nós gostaríamos de saber seu nome, cargo, empresa, se vocês já usam a Hotspot, né? E de qual cidade vocês estão se conectando também. Então, vamos ativar o chat aí. Boa tarde, Bruno, Lucas, Thiago. Temos pessoas de São Paulo, Curitiba. Ótimo. Vamos aguardar um minutinho, mas se aí a gente começa. Florianópolis, Rio, que legal. Vamos explorar mais a ferramenta hoje, Renato, então. Perfeito. Perfeito, gente. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Meu nome é Camila Pérez, eu trabalho aqui como time da marketing para o mercado do Brasil. E vamos a gravar essa sessão, né? Então, fiquem tranquilos que depois desse webinar a gente vai enviar todo o material para vocês explorarem depois. Vamos explicar um pouquinho a logística do Zoom também aqui. Então, a gente aqui ativou nosso Q&A, né, para vocês estarem me enviando as perguntas conforme a gente vai falando aqui. E temos também o chat, né, que é mais para falar com a comunidade e explorar algumas ideias juntinhos. Estamos aqui com a Karina Balando, nosso time do marketing também, e com o Samu. Kari, você quer se apresentar aqui? Sim, muito boa tarde para todos e a todas. Obrigada, Cami, pela intro. Bem-vindos a todos, pessoal. Eu sou a Karina, sou do time de marketing aqui da HubSpot Brasil, então. Fico responsável pela parte de eventos, de revenue marketing, que a gente trabalha muito próximo ali com o time de vendas, e também customer marketing, que é justamente construir cases de sucesso com vocês, nossos clientes, entender o que vocês estão fazendo com a HubSpot, para a gente trazer vocês cada vez mais próximos das nossas iniciativas. Muito prazer a todos. Obrigada, Kari. E o Samu é nosso BDR Manager. Aqui, Samu, você quer se apresentar? Prazer, pessoal. Eu sou o Samuel. Já tenho uns 3 anos da HubSpot. Comecei aqui como vendedor. Eu quase por mais de 2 anos utilizando a HubSpot e agora eu lidero uma equipe comercial e pré-vendas para o Brasil especificamente. Perfeito. Obrigada, Samu. Temos no nosso maravilhoso time aqui também de suporte. Eles vão estar acompanhando vocês no chat também para qualquer dúvida assim, técnica, estratégica que vocês tenham também do nossa plataforma. Então, André, você quer se apresentar? Quero sim. Boa tarde, pessoal. André aqui do time de suporte. É um grande prazer estar com vocês aqui hoje e sejam muito bem-vindos, que a gente consegue tirar muito proveito desse nosso webinar. Ótimo. Obrigada, André. E aí, Santi, tudo bem? Tudo bem, Cami, obrigado. Também vou apresentar com o pessoal aqui. Meu nome é Santiago Marinho, eu sou o Product Expert da HubSpot. Junto com o André, a gente faz parte da equipe de Customer Success da plataforma e com certeza vai ser mais fácil muito para aprender como a HubSpot consegue usar a mesma ferramenta e algumas dicas que vocês poderiam usar para implementar no seu dia a dia e as operações de cada empresa. Ótimo. Muito obrigada, gente. Então, vamos apresentar um pouquinho a agenda de hoje. Vamos começar com a Kari falando sobre como a HubSpot usa aqui
no time do marketing, né, nessa plataforma. Depois vamos começar com o Samu sobre como vendas atua com esses dados e como ele se alinha também com o marketing. E ao final vamos ter um tempinho para falar sobre os principais mitos que a gente já escutou várias vezes sobre o time de marketing e vendas e como essa relação funciona. Então, vamos começar com a Kari. Vou deixar de compartilhar aqui e vamos lá, Kari. Boa, deixa eu pegar a sua tela então, Cami. Todo mundo vendo aqui, né? Sim, sim. Boa, pessoal. Então, como falei, né, é prazer conhecer todos vocês. Qual que é a ideia aqui? Que a gente apresente um pouco como que a gente está usando o HubSpot, principalmente o Marketing Hub, aqui na HubSpot Brasil, né? Como vocês sabem, é uma empresa global, mas a gente no Brasil, a gente está amadurecendo muita coisa, né? A gente está aplicando cada vez mais também as nossas funcionalidades. Tem muita coisa que a gente usa em várias frentes, em todos os hubs, mas hoje eu vou focar aqui no que a gente usa no Marketing Hub, principalmente, tá? E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aqui no chat. Sobre disponibilidade das funcionalidades, perguntas específicas sobre como que a gente aplicou um caso de uso, que a gente vai tentando responder aqui no chat ou ao final da apresentação, tá bom? Tem muita coisa que a gente já usa que é meio que feijão com arroz ali do CRM, de gestão de marketing com a HubSpot, então pode ser que muitos de vocês já usem, mas a gente sabe que tem muita gente que está com uma jornada também ali, começando a usar CRM, começando a estruturar a HubSpot, então a ideia aqui é ser um espaço para a gente mostrar tanto esse feijão com arroz, até funcionalidades mais recentes que muitos de vocês podem ser que tenham começado a experimentar, mas ainda não estão adotando ainda de forma tão consistente e que a gente já está usando internamente. Então, é fazer uma mescla justamente do que é mais básico aí de HubSpot até o que é mais novo, mais recente ou até mais avançado para vocês se inspirarem para a estratégia de vocês. Então, vou fazer um overview aqui, começando por como que a gente está estruturando os nossos canais e quais são as nossas alavancas de aquisição hoje, tá? Então, hoje a gente olha para essa frente de Revenue Marketing, que é o que eu comentei que eu estou responsável, que são os eventos presenciais, né? Todos os materiais e conteúdos de enablement para o nosso time de vendas e os plays de prospecção focados em indústrias específicas e no nosso ICP. Aí a gente tem também as campanhas integradas, que são as campanhas que a gente trabalha vários canais aí de inbound, né? Sejam webinars como esse, até campanhas pagas, com marketings que a gente faz com empresas que têm um ICP parecido, que são do mercado brasileiro, e também campanhas de PR e awareness, então falando de social, influenciadores, thought leadership, eventos também e PR, tá? O que eu vou focar hoje, tá? Na nossa visão de campanhas dentro da HubSpot, na segmentação dessas campanhas e nas automações que a gente usa e mecanismos de enriquecimento de dados que a gente traz para dentro do nosso CRM, os reports e painéis que a gente construiu dentro da HubSpot, e aqui eu também faço um disclaimer de que a gente também usa outras fontes, a gente integra, né, com outras fontes de dados, a gente tem outras ferramentas também, mas que a principal que a gente usa aqui dentro do marketing para avaliar a performance de algumas campanhas que a gente tem são os painéis e os dashboards dentro aí da HubSpot. E por fim, eu vou trazer um exemplo da integração com o ChatGPT, que é mais recente. Eu imagino que muitos de vocês já estejam usando, até comenta aqui depois o pessoal que está usando, para mostrar um exemplo prático aqui de como que a gente tem usado para extrair informações e relatórios de marketing. Uma coisa que eu acho legal também de comentar HubSpot, gente, a gente usa muita coisa, mas é sempre muito interessante também pegar os exemplos de vocês. Então, eu vou pedir para vocês que, se vocês tiverem exemplos de casos de uso similares ou de outras maneiras que vocês estão usando o HubSpot para fazer a mesma coisa, deixa aqui nos comentários. Porque a gente sabe que HubSpot tem várias formas de você fazer a mesma coisa dentro da ferramenta e caminhos muito distintos dependendo da sua indústria e do seu caso de uso. Então, acho que é legal ter esse espaço também para vocês comentarem aqui no chat, a gente trocando ideias. Afinal, tem muitos clientes aqui com modelos de negócios diferentes, né, com indústrias diferentes. Então, é legal ser esse espaço também para vocês trocarem aprendizados e os casos de uso de vocês por aqui. Boa. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Por enquanto não. Eu vou começar então com a nossa gestão de campanhas, tá? Isso aqui é o básico também, eu acredito que alguns de vocês já devem usar. Comenta aqui se vocês já usam essa gestão de campanhas dentro da HubSpot. Então, basicamente, quando você tem ali o Marketing Hub, você pode gerar, você cria suas campanhas e você pode associar todos os assets daquela campanha e o orçamento dedicado e ter toda aquela visão de relatórios e resultados daquela campanha dentro de uma mesma visão.
Então aqui eu tenho uma visualização para as nossas campanhas de Latam, por exemplo, né? Tem campanhas aqui de outros países, mas tem as do Brasil também. A gente consegue ver quem é o owner de cada uma das campanhas. Vocês estão vendo, gente, minha tela aqui do HubSpot? Tô com duas Estamos telas. sim. Sim, sim. Então, quem é o owner da campanha, quando que a campanha foi criada, data de início e de término. Então, tudo isso você consegue pré-configurar no momento que você está criando a sua campanha ali, né? Eu não vou criar aqui do zero, porque aqui a ideia é da gente mostrar mais como a gente faz essa gestão. E aí, eu posso ter vários tipos de visualizações, se eu quero ver ali o número de CTAs, né, o número de landing page, de ativos, quais são as fontes de cada um dos registros e tudo mais. Tem muitas formas de você criar suas visualizações aqui, como você faria para contatos e para empresas, enfim. Então aqui vou pegar uma campanha que a gente fez no final do ano passado, tá? É uma campanha real. Eu só tomei a liberdade de eu mudar o nome dela para não ficar tão na cara o que a gente estava fazendo, porque tem informações que vocês sabem que são confidenciais da HubSpot, mas é um exemplo que a gente pode mostrar aqui, tá? Que é uma campanha que a gente fez e a gente consegue justamente associar todos esses assets. Então, aqui na minha visão de campanha, eu consigo ver todos os e-mails de marketing que a gente criou para essa campanha, todos os workflows que a gente criou associados a essa campanha, landing pages, posts de social. Se tivesse algum anúncio pago aqui, que não foi o caso, também conseguiria ver. E aí eu consigo ter aqui o resumo da campanha gerado por inteligência artificial e também os resultados aí em termos de ROI, quanto que a gente investiu. Nesse caso, a gente fez uma campanha enxuta ali para meta, né, para a gente trazer MQLs e o tanto que a gente gerou em negócios associados a essa campanha. Então, esse é um exemplo. E aí eu consigo ver exatamente também o número de sessões, novos contatos que foram gerados, contatos com a receita atribuída. Então, isso é muito interessante também para você conseguir fazer justamente esse depara de leads, né, e de volume que você gera a partir da campanha de marketing para negócios e para receita gerada efetivamente, né? Contem aqui se vocês já utilizam esse tipo de visão, se vocês usam isso nos times de marketing de vocês. Mas isso é uma coisa que eu achei interessante mostrar. O que a gente também usa também no Marketing Hub é justamente essa integração com as redes sociais. Então, no Brasil, a gente atualmente está trabalhando com o LinkedIn e com o YouTube. A gente não tem ainda o nosso Instagram Brasil, mas em breve vem aí. E a gente consegue justamente conseguir fazer toda essa gestão, não só de posts, toda a gestão de DMs também que a gente tem a partir das nossas redes sociais. Então, no LinkedIn, se a gente tem, por exemplo, aqui uma menção a HubSpot Brasil, aqui a gente centraliza todos os países. Mas se tem alguma menção a HubSpot de algum contato brasileiro que a gente não tem ainda dentro do nosso CRM, que a gente queira atribuir para algum contato, para algum BDR, por exemplo, a gente consegue fazer isso diretamente a partir dessa visão. E aí tem toda uma parte também de análise de posts e tudo mais. E a gestão mesmo de calendário, público, né? Todos esses relatórios eles já são prontos, tá? Então você tem alguns relatórios que são default ali para você fazer análise das suas redes sociais sem você ter que criar um relatório do zero, por exemplo, e fazer toda essa gestão de caixa de entrada direto aqui também dessa área de redes sociais. Inclusive tem uma funcionalidade que eu não sei se vocês já testaram, que é nova, que a gente ainda não está usando, mas porque a gente não tem Instagram, mas que é a possibilidade de você fazer a gestão das DMs do Instagram diretamente ali da HubSpot. Isso é super recente, aí não faz nem um mês que a gente lançou, mas se você trabalha com Instagram, então, e tem o Marketing Hub, você já pode fazer a sua gestão das suas DMs no Instagram também, direto da HubSpot. O que mais que a gente usa aqui, tá? Aqui eu já vou passar, gente, também faço um aviso, que é para um ambiente de demo, porque a gente tem dados sensíveis, tá? De anúncios. Então, eu vou mostrar exatamente o que a gente faz no nosso Fifi Tree, mas é no ambiente de demo, porque eu não consigo mostrar para vocês o dado real, né? Das nossas campanhas e dos nossos anúncios, tá? Mas a gente também faz toda a integração com as plataformas de anúncio dentro da HubSpot, aqui dentro da seção de anúncios. Então, aqui, né, desde campanhas de PMax ali, do Google até integrações com a Meta, a gente faz toda essa gestão de grupos de campanhas também direto para cá, e a gente consegue gerar os relatórios também fazendo esse depara dos grupos de anúncios, né, de todas as campanhas especificamente para MQLs, SQLs gerados, até criar um funil mesmo ali de taxa de conversão, né, quanto desses MQLs foram convertidos de fato em negócios e depois em receita.
Então aqui, como eu falei, é um ambiente de demonstração, e aí por isso que está pouco populado aqui, né? Mas é um exemplo de como seria uma campanha do LinkedIn, né? Então, em volume de impressões, em cliques, em contatos, em negócios, o quanto que foi investido e o ROI daquela campanha, de acordo com essa integração que você usa. Vi que tem algumas perguntas aqui. Vou puxar algumas no final, mas enquanto isso, o Santi e o André também vão respondendo vocês aqui. Eu só vou pedir, gente, eu sei que tem algumas coisas pipocando aqui no chat, para seguir a orientação da Camila, da gente colocar as perguntas no Q&A. Fica mais fácil da gente centralizar e ir respondendo vocês por ali, tá bom? Agora, eu quero passar um pouco para a parte de segmentação e algumas automações e workflows, tá? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é esse organograma que dá uma visão geral, assim, bem simplificada, de como que a gente faz a nossa distribuição também de leads, alguns dos critérios que a gente usa. A gente tem centenas de workflows e tem workflow que você pode fazer para tudo, né? Vocês sabem disso. Então, aqui a gente tem alguns dos triggers e alguns dos critérios que a gente usa para a gente direcionar isso para o time de vendas ou para trabalhar ali um enriquecimento de contato, de empresa, por exemplo. Então, aqui, vou partir de um organograma simples, que quem toca, inclusive, é a Manuela, do nosso time de Brasil, que ela justamente ela pega essa lista de leads qualificados, a gente tem alguns critérios ali dentro do nosso ICP que vão para os nossos formulários, e a gente tem alguns triggers ali de a partir desses níveis de qualificação, a gente consegue direcionar isso, verificar, né, se essa empresa já tem uma oportunidade aberta ou não, se essa conta, se essa empresa já tem um owner ali dentro do time de vendas ou não, ou se é um produto, ou se é um lead que está mais qualificado para uma venda self-service ali, né? E a gente consegue direcionar isso para as equipes responsáveis, né? Então, seja uma equipe de vendas, dependendo do segmento ali de porte de empresa que a gente trabalha, ou para essa equipe de pré-qualificação ali, que é quando a gente ainda não tem tanta clareza ali do tamanho da empresa e tudo mais. E aí a gente direciona, tem essas notificações para o nosso time de vendas, então tanto via e-mail, pelo Slack, várias integrações que a gente usa para notificar o nosso time de venda. E aí, falando da parte de enriquecimento especificamente, a gente também tem vários workflows paralelos de ferramentas que de enriquecimento que a gente trabalha, e conforme a gente vai tendo o enriquecimento dos contatos, a gente tem esses workflows que ajudam a gente a atualizar listas, atualizar esses fluxos de direcionamento de contatos para o nosso time também. Falando de enriquecimento de dados, a gente trabalha com várias ferramentas aqui dentro, tá? É possível que vocês também tenham ferramentas, né, de enriquecimento para trazer informações para dentro do CRM. Então, a gente tem desde informações do próprio Breeze, que é Breeze Intelligence, que é a nossa ferramenta de enriquecimento, mas a gente também trabalha com ferramentas externas para a gente enriquecer informações de contatos em empresa. Então, estou falando desde Clay até ZoomInfo, outras ferramentas que a gente tem para a gente enriquecer contatos. E aí a gente trabalha com diferentes tipos de enriquecimento, né? Dados de intenção, que é desde informações mais simples, né, de contatos que, desculpa, gente, que acessaram página de preço, que viram páginas ali um pouco mais transacionais, até empresas, né, que pesquisaram pela HubSpot ou que estão comparando o HubSpot com outras ferramentas em comparativos, né, no G2, em outras ferramentas de comparativo de ferramenta. E aí a gente tem um enriquecimento com base em ICP mesmo e Firmographics, que a gente chama, né, que com base em indústria, com base em cargo, com base em atributos ali relacionados ao cargo, né, desse decisor, ou à empresa que ele trabalha, né? Então, hoje em dia a gente tem formas de trazer essas informações para dentro da HubSpot com propriedades específicas, e a partir daí a gente direcionar esses leads para o nosso time de vendas de acordo com o momento que a gente vê uma movimentação, como, por exemplo, um decisor que mudou de cargo, um champion da HubSpot, né, um contato que era usuário da HubSpot, decisor, e mudou de empresa, e essa outra empresa que ele mudou de cargo não usa HubSpot ainda. Então, tudo isso a gente já automatizou, e a gente consegue trazer isso para o CRM e criar esses workflows automáticos para a gente conseguir trazer informações para o nosso time. Eu quero trazer aqui também, eu vou mostrar aqui um exemplo de uma funcionalidade que a gente está testando, que é justamente as jornadas de automação, que é uma funcionalidade relativamente recente, né? A gente lançou na nossa última rodada de lançamento, né, do Spotlight,
que é justamente uma forma de você combinar vários workflows muito complexos, né? Então, quem trabalha com workflow sabe que você pode ter centenas de workflows, às vezes, para trabalhar uma jornada de cliente simples, né? Então, que para um ICP específico ou para um caso de uso específico, né? E aí a gente está justamente testando essa funcionalidade. A gente tem os nossos workflows também, os padrão que é o HubSpot conhecida, né, por eles. Mas a gente também usa a visão de jornada de usuário, que é justamente você combinar várias ações, o que seriam vários workflows, você coloca numa visão um pouco mais intuitiva, que não fica aquele emaranhado de caixinhas e de triggers e de ações. É uma forma um pouco mais fácil e mais simples de você conseguir visualizar, e aí você tem vários critérios que você pode usar, desde triggers comportamentais, né? Então, pessoas que visitaram suas páginas, é, é, determinados formulários que foram preenchidos, e aí você pode estabelecer os seus critérios e os seus níveis de intenção a partir dos ativos que você tem e dos tipos de conversão que você tem, e deixar isso um pouco mais intuitivo e mais simples de visualizar, tá? Um outro exemplo de caso que eu quero mostrar muito, que é interessante, sei que o nosso tempo tá acabando aqui, Cami, então você me fala, tá? Se eu tiver muito devagar. Vamos Mas eu bem, vamos bem. queria falar sobre uma automação para leads com origem no ChatGPT, tá? Esse é uma outra automação bem recente que a gente está usando e que, assim, tem feito todo sentido para a gente, porque vocês sabem, né, que o comportamento de busca do usuário está mudando muito do Google para ferramentas de inteligência artificial, então tem cada vez mais pessoas buscando por produtos e soluções dentro do ChatGPT, do Claude e outras ferramentas. E a gente está trabalhando uma forma de trazer essas informações para dentro do CRM e conseguir direcionar esses leads que convertem a partir de buscas em LLMs para o time de vendas. Então, o que a gente está fazendo agora? A gente está otimizando as nossas páginas e todos os nossos conteúdos para LLMs. Eu vou jogar um link aqui depois dessa ferramenta gratuita de otimização justamente para ChatGPT e para LLMs, que você pode fazer uma auditoria do seu conteúdo e colocar isso, otimizar suas páginas, né, para que elas apareçam mais facilmente ali dentro do ChatGPT. E a gente está criando, a gente consegue puxar via parâmetros de UTM, né, via Source Medium, quais são os leads que, de alguma forma, viram algum resultado relacionado a HubSpot no ChatGPT e converteram, clicaram num link dentro do ChatGPT, por exemplo, para HubSpot e converteram a partir desse link dentro de uma landing page nossa, por exemplo. Então, a gente hoje está puxando esses dados e criando visualizações de contatos a partir desses LLMs, né? Então, a gente já consegue saber, a gente criou uma propriedade específica para a gente saber quais são esses leads que estão chegando via ChatGPT, por exemplo, e quando que eles estão chegando, para a gente poder passar isso para o time de vendas. E aí já existe um workflow justamente para a gente distribuir esses leads para o nosso time de vendas. Então, eu coloquei um blur aqui, mas esse aqui é um exemplo real, tá? Então, de uma visualização de contatos que a gente criou a partir desses contatos, a partir do ChatGPT. E aí é justamente a gente consegue, via essa propriedade aqui de Referred Contact, saber qual foi o LLM que indicou esse contato, né? Que fez com que foi a origem desse lead. E também criar um workflow que a gente faça com que esse contato chegue diretamente para o vendedor responsável, né? Então, fulano da empresa tal foi indicado pela HubSpot depois de conversar com o ChatGPT, com o Perplexity e tudo mais. Então, eles recebem essa notificação tanto por e-mail como pelo Slack para eles poderem trabalhar esse contato. Então, esse eu achei que é um exemplo interessante também para trazer para vocês. Fora isso, claro, a gente usa lead scoring, né? Esse aqui é um exemplo de como montar. Eu também não posso abrir exatamente os critérios que a gente usa para o nosso lead scoring, mas aqui um lead scoring básico que você pode criar para você criar uma pontuação de leads ali e priorizar esses leads com o seu time, de acordo com alguns critérios também, que sejam desde a participação em uma lista de contas-alvo, a indústria que ele participa, a receita, tem vários critérios que você consegue configurar por aqui. Se já foi um negócio perdido em outro momento, mas que de repente seja um momento de retomar um contato, então você pode criar pontuações a partir disso também. E você pode criar, se você quiser, um lead scoring com base em AI também, tá? Então, que ele vai te sugerir com base ali nos seus dados e no seu histórico do seu CRM, alguns critérios para você construir o seu lead scoring com base em AI.
Passando aqui também pela segmentação, mais um ponto que a gente tem aqui é justamente a intenção do comprador, que também é uma funcionalidade relativamente nova, que é uma funcionalidade onde você consegue, é como se fosse um lead scoring, mas meio que criado por AI. Você não precisa montar manualmente, né, todas as suas listas e seus critérios para você mapear empresas e contatos, empresas dentro do seu ICP. Então aqui você consegue, por exemplo, criar os seus critérios dos seus mercados-alvo. Então, quais são as indústrias-alvo, quais são o tamanho de empresa que você gostaria de buscar, localização. E aí você consegue criar ter uma noção do seu total addressable market, né? Dentro do seu CRM. E aí isso puxa dados tanto de empresas que já estão na HubSpot, dentro da sua base de contatos, como empresas que não estão na sua base de contatos. Isso com base nas nossas ferramentas internas de enriquecimento. Então você pode criar lá, por exemplo, uma lista de empresas de tecnologia no Brasil, né? Vamos supor que esse é o mercado-alvo que a gente pode criar. Decidir que eu quero buscar empresas de tecnologia com essa faixa de funcionários, com essa desse país, e aí eu salvo esse mercado como meu mercado-alvo. E a partir disso, eu consigo monitorar isso e visitar e monitorar os visitantes dessas empresas que estão no meu mercado-alvo para o meu site e com base em vários critérios ali de comportamento, de visitas, também direcionar isso para o meu time de vendas para uma prospecção, por exemplo. E aí são muitos critérios que você pode usar aqui, tá? Desde fonte de tráfego até, enfim, país do visitante, né? Número de páginas, qual que é o path que você considera para uma intenção válida, né, de compra. Então, se o caminho passa por uma página específica, por uma campanha específica, por uma fonte de tráfego específica, uma campanha específica que você está rodando de mídia paga, por exemplo. Então, são muitos critérios que você pode colocar aqui. E o mais interessante é que você consegue, como eu falei, né, trazer informações de empresas que não estão no seu CRM. E aí esse enriquecimento é feito com base em créditos da HubSpot, tá? Então, as empresas que não estão no seu CRM, que você quiser trazer para dentro da HubSpot com base nessa funcionalidade, aí você precisa usar os créditos da HubSpot. Então, essa é uma funcionalidade legal também que a gente tem usado também para mapear empresas e contas-alvo, para a gente convidar para eventos, por exemplo, para a gente mapear plays de indústrias específicas, né? Então, isso tem sido muito interessante. E para vendas é interessante porque você consegue automatizar também, colocar essas empresas em workflows específicos ou em sequências específicas quando você já tem o contato dessas empresas ali no CRM. Então, isso é o que eu tinha para falar de segmentação. E agora, Cami, você me dá mais 5 minutos, posso? Tá. Continua, claro que sim. Boa. Então, agora eu quero falar de KPIs, tá? Eu sei que isso também pode ser básico para vários de vocês, mas eu queria mostrar um pouco como do lado de marketing a gente está trabalhando relatórios, né? Então, tem alguns que são mais simples e alguns que são mais complexos, que podem dar insumos e dar ideias para vocês de como fazer a gestão de marketing aí nas empresas de vocês. Então, tem desde dashboards mais básicos, aqui a gente acompanha MQLs, SQLs e oportunidades. E aqui, por exemplo, a gente tem dashboards semanais, mensais, para a gente monitorar MQLs por indústria, por número de funcionários, né, associados àqueles contatos, a origem da conversão, o tipo de MQL, se vocês trabalham com vários tipos de MQL, né, e categorias de MQLs dentro das empresas de vocês, work rate, né, então a taxa de leads e contatos que são, de fato, estão sendo trabalhados por vendas. Então, esse aqui é um exemplo, também não posso abrir, né, esses dados, mas eu quero dar algumas referências para vocês, que é como a gente consegue fazer esse breakdown mesmo, assim, né, de como que eu posso quebrar os meus MQLs por diversos atributos diferentes, e aí levar isso, né, para minha diretoria, para a diretoria de vendas, e a gente conseguir casar essas estratégias com base nos dados que a gente tem aqui. Outra coisa que a gente faz muito é criar relatórios para a gente monitorar a receita, né, e os negócios gerados a partir de campanhas e de eventos, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo de um relatório de eventos, mas pode ser qualquer campanha, qualquer alavanca de marketing que você queira. Você pode criar os seus dashboards ali, que são combinações de relatórios para você mostrar o ROI, né, das suas campanhas. E aí a gente tem aqui formas de você. Eu vou dar um exemplo de evento presencial, que é algo que às vezes muitas empresas têm um pouco de dificuldade de mensurar resultado, mas é uma coisa que a gente fez ano passado e que a gente mantém esses dashboards para a gente monitorar quantos negócios foram criados,
qual que foi o número de deals e o total de pipeline que foi gerado a partir dos eventos. Então a gente tagueia todas as contas com as tags dos eventos que a gente participa presenciais, e a partir disso a gente consegue associar essas tags a esses relatórios para a gente conseguir gerar aqui, saber exatamente quantos deals foram gerados e tudo mais. Então aqui um exemplo, né? Aqui essa parte de baixo que está em blur são todos os eventos que a gente fez no ano passado, e aí com as especificações e tudo mais. E aí aqui exatamente o que a gente consegue ver quais são os times, né, que esses negócios estavam associados. Eu posso fazer muitas quebras diferentes, mas qual que foi exatamente o valor, e o resultado que a gente trouxe. E aí também a gente consegue ter o breakdown por a nível de negócio mesmo, a nível de negócio de empresa, para monitorar esses deals que foram criados a partir dos eventos. Então, tanto os deals que estão em andamento, porque a gente sabe que os ciclos de vendas para B2B, né, e para eventos às vezes são longos, até os deals que já foram fechados de fato. E aí a gente tem também outro tipo de relatório que é mais relacionado à atividade de vendas, que é algo que a gente tenta influenciar, né, como marketing, que fica ali muito com a equipe do SAMU, com a equipe de vendas também, né, de fomentar essa atividade do time de vendas, mas a gente tem também relatórios para a gente entender como que os nossos plays de prospecção, sequências, listas fornecidas por marketing estão influenciando a atividade de vendas, né, então métricas mais intermediárias ali, para a gente avaliar quantas reuniões foram geradas a partir dos nossos workflows, das nossas listas, das nossas sequências, qual que foi o volume de negócios gerados e pipeline, e até a gente entender quais foram as equipes mais engajadas também. Eu vou deixar o Samu falar mais sobre isso, não vou me alongar muito sobre isso, mas a gente também tem uma estratégia que a gente tenta fazer com vendas, que é para alinhar objetivos, da gente ter contas, da gente ter gamificação, né? Da gente oferecer ali, de repente, alguns incentivos, alguns prêmios para os times de vendas e incentivar com que eles usem as nossas listas, incentivar com que eles prospectem com base nos nossos recursos também. Então, essa é uma das formas que a gente faz também para tentar ter mais alinhamento, né? E mostrar também que os ativos, né? Vendas têm as suas próprios métodos também, os seus playbooks, mas para a gente trabalhar, andar bem casado e ter essas possibilidades também da gente mostrar que a gente consegue trabalhar junto. Então, e por último, para fechar aqui, tem a nossa integração com o ChatGPT. Se vocês ainda não testaram, sugiro que testem, tá? Que integrem qualquer pessoa, que use qualquer plano da HubSpot, desde ali do plano Starter até o plano Free, pode integrar a HubSpot com o ChatGPT. E aí, são vários casos de uso, tá? Nesse caso de uso aqui tem um vídeo que eu coloquei para a gente fazer pesquisa profunda a partir de relatórios de marketing ali a partir da nossa integração, mas você pode usar para vendas, para monitorar o seu pipeline, para monitorar os negócios que você tem ali com o seu time. Então, são muitos casos de uso, está disponível para todo mundo, desde que você tenha uma conta paga do ChatGPT, tá? É a única coisa que você precisa. E é algo que você consegue também controlar as permissões, né? Então, se você tiver um time grande, uma operação complexa, e que você queira usar essa integração, o time a pessoa que pesquisar ali, né, só vai ter acesso às respostas do ChatGPT das informações que ela já tem acesso na HubSpot. Então, ela não vai ter acesso a todas as informações que ela pesquisar ali sobre seus relatórios. Ela vai ter acesso somente àquilo que ela já tem permissão dentro do seu portal, tá? Isso tem que ser autorizado também, essa integração tem que começar por um administrador da conta. Então, aqui um exemplo para pedir para o ChatGPT identificar algumas contas que converteram mais rápido nos últimos 90 dias, para identificar as personas, e aí ele me traz aqui umas perguntas de follow-up para refinar essa busca, né? Então, se eu quero que esse tempo de conversão seja medido a partir da data que o lead foi criado, ou até a data que se tornou cliente, que tipo de segmentação que eu quero, que tipo de sequência que eu quero que seja gerada a partir disso. Então, tem várias coisas que ele me traz para a gente refinar essa pesquisa. E aí ele fica lá um tempinho pensando, né? Eu trago aqui os atributos que eu quero e ele começa a pesquisa dele. E o mais interessante é que eu consigo ter transparência também sobre aonde que ele está buscando esses dados, né? Então, enquanto ele está aqui fazendo a pesquisa dele, eu consigo ver exatamente da onde que ele está tirando esses dados, quais são os recursos, os links exatos para da onde ele está tirando essa informação. Então, você consegue ter uma ideia meio que da linha de raciocínio ali do modelo. E aí depois leva um tempinho e ele me traz aqui uma resposta das personas, nesse caso, que foi o que eu busquei, né? Então, assim, isso aqui é uma pesquisa bem básica, mas você pode usar para fazer
pesquisas bem mais complexas, né? Até buscar dados, de repente tem uma direção, uma reunião com a diretoria ou com alguém, com alguma alta liderança, precisa de alguma informação rápida, ele consegue buscar isso ali para você. E, como eu falei, são muitos casos de uso. Então, só um exemplo aqui no marketing, mas são muitos casos, principalmente ali para vendas também, para gestores, acho que é super útil. E para atendimento também, consulta de tickets e tudo mais. Então, esse é o exemplo que eu queria trazer de AI. Me contem aqui se vocês já integraram a HubSpot com o Claude e com o ChatGPT, porque o ChatGPT foi o exemplo que eu trouxe aqui, mas a gente também acabou de lançar uma integração com o Claude. Então, era isso que eu tinha. Passei um tempinho aí, né? Desculpa aí, Samu, Cami. Vamos lá. Sem problemas, Karen. Muito, muito obrigada. Eu acho que foi super útil a informação aqui para toda a gente, né? Tocamos diferentes funcionalidades. E é assim como a gente usa aqui internamente, né? Então, muito obrigada também, Kari, por o detalhe das informações também. Vou lançar aqui uma enquete, gente. Caso vocês queiram falar com o nosso time de vendas, e elas entrar em contato com vocês, né? Para dar também uma noção de como vocês poderiam implementar essas funcionalidades também nas suas empresas. Então, vamos lançar a enquete e, por enquanto, vamos dar início à sessão do Samu também. Ele vai dar sua perspectiva sobre como é que nós usamos aqui a HubSpot para o nosso time de BDRs, né? E como nós integramos tudo que a Kari também falou sobre os dashboards, as sequências, né? Que a gente também trabalha com o nosso time de vendas. Então, vamos lá, Samu. Beleza. Vou compartilhar a tela aqui. Ah, Karen, não sei se você quer parar de compartilhar. Não, então, pode Você ser, acha? então. Eu acho que eu já parei de compartilhar, Samu. Você consegue compartilhar aí ou não? Consegui. Beleza. Vocês conseguem ver a tela, pessoal? Conseguimos, sim. Fechou. Então, o que eu vou mostrar aqui é a partir de um portal demo. Também não consigo compartilhar o portal da HubSpot por algumas questões de privacidade, mas umas coisas onde meu time enxerga muito valor na passagem de bastão e no contexto e a visão 360 dos leads que a gente tem. Falando um pouquinho da passagem de bastão, isso eu não faço, como que fique faz aqui dentro, mas algo muito fluido. Eu vi que o lead está convertendo, visitando páginas do site, preenchendo ali um formulário, usando, sei lá, algum blog no meu site. Eu consigo criar aqui, o time faz atualmente, eles criam regras que foi muito simplificado para passar o lead para a nossa equipe. Todos os contatos da HubSpot costumam ter algo que se chama de owner, então proprietário para o contato, mas tem alguns que são abertos, tipo, não tem um proprietário. E o marketing passa para a gente só quando tem alguma conversão, quando ele está engajando com algum conteúdo, quando ele pede algum contato. Isso aqui é um exemplo de um fluxo simplificado de como é que o marketing enviaria os leads para a gente. E quando eles caem para o meu time, lembrando que eu sou manager de uma equipe de VDRs, o que a gente faz é receber alguns leads que convertem como conteúdo, que não tem pedido um contato, mas a gente pode tentar abrir uma oportunidade com eles. O que meu time vê é basicamente essa aqui, uma lista de leads que estão engajando, eles recebem notificações também através do Slack, do e-mail, nos leads que estão caindo para eles. E eles têm aqui uma visão de como é que esse lead chega até a gente, qual que foi a conversão, das páginas do meu site, o pessoal visitou, qual formulário que ele preencheu. Eles fazem uma gestão aqui através do objeto lead. Também dos contatos com essas pessoas. Então, se eles iniciam uma call, colocamos contato numa sequência que já vamos estar daqui para frente, o Spot vai atualizando isso aqui de forma automática para eles, até para a gente conseguir diferenciar o que é um contato novo, que ninguém está contatando, de alguém que a gente já conseguiu conectar, o que já foi qualificado e está sendo tocado pelo equipe comercial. A Kari também comentou que a gente tem muitas formas de fazer as coisas aqui dentro do Hotspot. Uma que eu gosto mais, inclusive, é o objeto de contato. Que é uma tabela, basicamente, de tudo que cai para gente. Aqui eu posso filtrar todas as informações de marketing do contato
Tem, por exemplo, interações com anúncios, tem páginas do meu site, tem formulários para ver, por exemplo, contatos que preencheram um formulário X do meu site, em teoria seriam contatos mais quentes. Então, cria uma lista, uma visão para meu time, para eles fazerem um approach um pouco mais focado, dependendo da conversão de contato. Eu posso fazer por indústria, por cidade de contato. Posso pegar qualquer propriedade que seja na HubSpot para criar essas visões e meu time conseguir diferenciar quais contatos são mais quentes, aqueles que podem estar um pouco mais frios. Então, é um recurso que meu time utiliza bastante. E na visão do contato, aqui eu peguei o exemplo da Sofia Vergara, eles vão ter uma visão completa dele. Aqui, por exemplo, eu estou vendo só atividades do comercial, e-mails que eles enviam, chamadas que eles fazem, se eles têm alguma reunião no calendário, tudo fica aqui. Mas algo que meu time utiliza bastante, eles acompanham as interações e conversões que o contato tem com marketing. Então, algo que eles veem, por exemplo, é eventos de marketing, a pessoa interage conosco nas redes sociais, quais páginas do nosso site ele está visualizando, com quais anúncios ele converte. A gente escolhe aqui o que seja mais relevante para nós. A gente, como VDRs, como time de pré-vendas, a gente costuma dar muita atenção para essas informações de marketing. Então, eles conseguem ter essa visão aqui e até criar gatilhos e anúncios, desculpa, anúncios não, mas avisos e notificações quando alguém está visitando uma página específica. O que é muito importante para a gente aqui na HubSpot, por exemplo, são visualizações de páginas de preço. É um super gatilho para a gente iniciar uma conversa com uma empresa. Ou quando eles se cadastram no nosso CRM gratuito, tem uma página que se chama Sign Up, ou quando ele está olhando as demos da HubSpot no nosso site. A gente tem um tracking code que traz essa informação para dentro do CRM, informação do site, e que meu time utiliza para diferenciar e priorizar os contatos que possam estar mais quentes, para aqueles que têm um pouco mais de, podem estar um pouco mais frios. Samu, Então, só uma coisa que aqui a gente tem partes onde não estamos escutando muito bem. Não sei se você tá. consegue falar mais devagar ou tirar os fones. Tá, vou tentar fazer. Desculpa, pessoal. Tá, obrigada. Estão conseguindo mover melhor? Muito melhor, sim. Sim. Tá. Beleza. Então, aqui a gente tem todas as informações que sejam relevantes para o time. Eu escolho o que eu quero ver dentro de um contato. Como eu comentei, a HubSpot sincroniza os e-mails, as chamadas, as reuniões, e meu time faz direto aqui dentro da HubSpot. E no caso, não tenho as chamadas conectadas. Mas eu, como manager, eu entro aqui nos contatos, olho o que meu time está fazendo, eu ouço as chamadas que eles fazem. Inclusive, eu posso ter transcrições das meetings ou reuniões que eles fazem no Meet, no Zoom, para entender como foram e ver quais pontos de feedback eu posso entregar para o time. A visão de empresa é muito similar, então a gente pode filtrar por cidade, por setor, por tipo de conversão, data de criação da empresa, algo que eles fazem aqui também, sempre de uma empresa. E a gente tem algo recente, que é o Sales Workspace. Então, aqui o time consegue monitorar os negócios que eles abriram para os vendedores, entender em qual etapa que eles estão, já vamos usar isso daqui a pouco, entender os contatos que eles estão tocando, de quais empresas que eles são, e fazer uma gestão das atividades do dia. Tarefas que eles têm para fazer, quantas chamadas que eles têm feito hoje, quantos e-mails, quantos LinkedIns. A gente trabalha uma estratégia de multicanalidade. Então, a gente mensura muito, a gente tenta tocar os contatos através de WhatsApp, chamada, e-mail, LinkedIn, principalmente. E tudo isso eu acompanho através do Workspace e também através de relatórios. Beleza. Quando meu time recebe uma lista de contatos, vamos supor,
eles querem, sei lá, a gente vai tocar contatos que sim, a gente quer que a última página visitada seja, percebemos aqui. Vamos supor que eu tenho aqui 25 contatos que viram uma home da HubSpot. Quero que meu time comece a prospectá-los. Dependendo da qualidade da conta, a gente vai automatizar ou fazer a prospecção de forma um pouco mais manual, dependendo o número de funcionários, também o setor da empresa. A gente vai colocar no score também aqui interno, para ver se para fazer algo customizado ou se dá para automatizar. A gente fala muito de sequenciar. Então, posso pegar aqui contatos que eu já filtrei. Vou pegar 25 aí. E meu time pode colocá-los em uma sequência. Uma sequência é... que está... Não, acho que isso aparecendo aqui para mim. Escrever na sequência. O que vai ser uma sequência dentro da HubSpot? Algo que meu time utiliza bastante. É uma série de atividades que a HubSpot vai disparar de forma automática ou que vai criar tarefas para meu time fazer algo manual. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 25 contatos e vão receber esse e-mail, também que vão criar uma tarefa para me enviar, ligar daqui a um dia útil. Então, uma forma na qual eles estão automatizando esses contatos com clientes e fazendo isso de forma segmentada, porque a gente tem diferentes sequências dependendo do caso. A gente tem uma para registro dentro do CRM, a gente tem uma outra para quem olha a página de preços, a gente tem umas para fintech, para educação. A gente faz diversos, a gente vai disparando dependendo do caso, dependendo do perfil da empresa e do contato. O bacana nessas sequências, aqui um exemplo de uma, pegar isso aqui, e que eu posso acompanhar o sucesso dela. Então, se uma sequência que está me permitindo gerar reuniões, se ela tem uma taxa de resposta alta, quantos negócios eu tenho criado com essa sequência e quantos desses negócios eu fechei. Eu, como manager, eu fico olhando a sequência do meu time, acho que a cada 2 meses, para ver, por exemplo, se a taxa de resposta está muito baixa, como que a gente melhora a call to action, nas perguntas que a gente faz nos e-mails, nas prospecções. Se a taxa de abertura é baixa, como é que a gente melhora o assunto da sequência. Então, também posso apoiar nos resultados deles através dessas melhoras nas sequências e nos e-mails que eles estão disparando para os contatos. Quando são contatos bons e temos um score alto, que são de um perfil ideal, a gente está evitando esse tipo de sequências que são um pouco mais automatizadas, a gente está indo por prospecções um pouco mais personalizadas, um pouco mais de trabalho. Então, o time pode configurar aqui as etapas que eles queiram da sequência. E eles podem configurar a janela de envio, quando que eu quero que uma sequência pare, ou para quem que eu quero disparar, etc. Então, eles têm essa parte aqui. As sequências para a gente é uma forma de abrir negócios. E a gente, esses negócios vão para um outro time, mas a gente acompanha bastante. Aqui eu posso ter um objeto de negócios. Então, entender tudo que está sendo negociado pela equipe comercial, tanto os BDRs quanto os vendedores. Eu gosto muito mais de exibição de tabela. Tem pessoas que gostam de exibição Kanban. Eu prefiro a tabela porque aqui eu consigo filtrar. Acho que em Kanban também, mas eu prefiro essa. Eu faço filtros, por exemplo, entender quais os negócios que meu time criou não tem atividades a X tempo. Então, talvez eles estão deixando na mesa, parados, esfriando. Eu poderia entrar e dar um feedback para eles ou tentar retomar as conversas com os contatos. Eu posso fazer um também de negócios que estejam abertos, que estejam em etapas específicas. Então, por exemplo, se temos um negócio na etapa de proposta enviada, ver com o meu time o que falta para o cliente aprovar ou avaliar a proposta.
Então, a gente também faz essa gestão dos negócios como o VDR, para entender como é que eles estão evoluindo no funil dos vendedores. Se eles estão sendo cuidados, talvez tenha alguma atividade que a gente possa fazer para engajá-los ou para que fique acelerar o fechamento deles. Então, tem essas aqui. É até algo bacana. Eu sei que a gente faz. Espera, desculpa, eu coloquei errado. A gente faz automações dependendo da etapa do negócio. Então, se no BDR cria um negócio para o vendedor e o negócio está na etapa de negócio fechado. André? Ah, tá. Desculpa. Está na etapa de negócio fechado, no BDR é notificado, para ele entender que o negócio que ele passou para o vendedor deu certo. Ou se ele está na etapa de negócio perdido, a gente entra, cria uma tarefa daqui a X tempo para fazer um acompanhamento. Ver se vale a pena a gente retomar a conversa com esse negócio daqui a 6, 7 meses. Beleza. Então, algo que a gente acompanha bastante aqui são os negócios e uma forma na qual a gente acompanha eles, junto com os contatos, as empresas, as atividades, através dos relatórios. Então, a gente tem como fazer, a gente utiliza bastante esses painéis aqui, para os SDRs, para os diretores, até para o marketing, a Karen mostrou alguns. Então, aqui eu, como manager, eu consigo trazer para meu time ou para o meu diretor as informações que são importantes para eles. Então, por exemplo, a gente acompanhar aqui as chamadas que cada SDR ou cada BDR está fazendo no mês. Quantos e-mails que eles estão enviando para garantir que eles estejam fazendo as atividades de prospecção. Posso ter aqui essa visão de compartilhar algo que eu faço bastante. El CCM, esse e-mail a cada dia, não desse dashboard específico, mas de um que eu criei para eles, diariamente às 8 da manhã. Eles já entendem como é que eles estão na meta, quantas atividades eles fizeram ontem, o que eles precisam fazer hoje. Então, a gente tem essa parte aqui. E eu mesmo, a gente tem essa independência também. A gente cria esses relatórios para nós. Então, temos que a Kari comentou, por exemplo, entender dos negócios que a gente criou, por quais fontes que eles estão vindo. Eu, como manager, eu entro aqui, escolho, eu já vou acabar aqui, para a gente passar para outra parte. Os contatos e as empresas. Escolhendo as fontes das quais eu quero tirar a informação. E no caso, o que eu gostaria de ver seria quantos negócios estou criando e de quais fontes que eles estão vindo. Então, tem uma fonte original do tráfego. Posso entender, por exemplo, que no total da minha operação, eu gerei, isso aqui é um portal demo, mas eu gerei 3.000 negócios através de marketing, quase 5.000 foram através de referências, tem outros 1.200 que a Kari trouxe para a gente através de tráfego direto. Então, uma informação compartilhada entre vendas, marketing, o time da Kari. Eu tentei resumir bastante aqui até pelo tempo, mas sugiro conversar também com a equipe de vendas, caso vocês queiram aprofundar em alguma funcionalidade ou entender como é que o HubSpot funciona de forma mais detalhada. Mas não sei, Cami, se fica algum ponto pendente para a gente ver. Ficou super claro, Samuel. Muito, muito obrigada. Aqui, meu último ponto vai ser enviar para vocês a última enquete com a pergunta se você tem interesse de falar como time da HubSpot. E aí, depois de ver todos os nossos demos e ver como é que nós estamos aqui internamente, como é que essa relação com marketing e vendas, eu acho que ficou muito mais claro aqui para a nossa audiência de como é que nós estamos aqui internamente. Qualquer dúvida, vocês também podem falar com a gente, né, direto no nosso site, na página de Falar Conosco. Mas aqui, se vocês precisam de um contato direto com alguém de vendas, é, responda na enquete que aí a gente consegue entrar em contato com vocês direitinho.
Ô, Cami, desculpa te interromper. Eu posso aproveitar esse momento para fazer um convite antes do pessoal debandar? Vai, vai. Boa, gente. Gente, não sei se muitos de vocês são os clientes, sabem que a gente tem o nosso evento de lançamento de produto na semana que vem, que é o Inbound. Não sei, de repente tem algum cliente aqui que tá indo, que eu sei que alguns vão. Então, se alguém vai, deixa aqui no, no chat. Mas eu queria fazer um convite, porque a gente tem esse lançamento na semana que vem. Vocês que são clientes vão ser bombardeados por e-mails de funcionalidades novas, lançamentos, né, coisas para vocês aplicarem dos novos lançamentos e betas, né, para vocês pedirem. E eu quero deixar um convite, porque no final de setembro a gente vai ter um webinar como esse de apresentação exclusivamente dessas funcionalidades novas, tá? Então, eu vou deixar aqui o link aqui no chat desse webinar que a gente vai ter no final de setembro, que é para apresentar as novas funcionalidades que a gente vai lançar na semana que vem, tá? Então, a gente não trouxe nada aqui ainda, porque tá tudo muito top secret por enquanto, mas já deixo o convite para quem for cliente participar no mês que vem. Vai ser uma sessão muito parecida com essa, de demonstração das novas funcionalidades, e também é um bom momento para vocês conseguirem ver o que tem de novo, né, na prática, em português. Então, deixo aqui o convite para vocês se inscreverem, quem tiver interesse. Boa, Cami, obrigada. Roubei um tempinho aí, mas achei que era importante fazer esse convite. Super importante, Karen. Muito, muito obrigada por trazer aqui. É... O Felipe perguntou como participa do evento do lançamento. O online vai ser transmitido, os principais painéis, né, da nossa CEO, da Yamini, vão ser disponibilizados ao vivo online, tá, Felipe? Em inglês, no canal da HubSpot Global. Em português, a gente vai ter essa apresentação no final de setembro mesmo, com a demonstração das campanhas, tá? Perfeito, perfeito. Então, muito, muito obrigada, gente. Chegamos ao final do nosso webinar. Qualquer dúvida aqui, sabem que temos as portas abertas. Agora vocês sabem como nós também usamos nossa própria ferramenta, né? Então, esperem uma gravação no seu e-mail também depois desta sessão. E muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, time. Tchau. Obrigada, pessoal, pela companhia. Até a próxima. Obrigado, time. Até mais.